Fale a verdade e as portas da sua igreja vão fechar. Essa foi a afirmação de Eliseu Rodrigues a Leonardo Salles. Será que a verdade é tão dura assim a ponto das pessoas ouvirem e saírem da igreja? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos tentar contextualizar essa fala com a nossa realidade hoje e entender por que Eliseu Rodrigues fez essa afirmação. Bom, pessoal, eu sei que muita gente tem o seu profeta preferido, aquela pessoa que ela tem uma grande estima, que admira e que não abre mão, independente do que aconteça, do seu profeta. Eu sei que existem muitas pessoas que estão vivendo esse dilema, mas nós precisamos fazer algumas observações aqui nesse vídeo. Eu queria que você não saísse daí, ficasse até o final, tá bom? E se não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like para nos ajudar. Bom, toda fala tem um motivo. Alguém que vai falar algo tem um porquê está falando aquilo. E eu acredito que Eliseu Rodrigues também teve o seu motivo e a sua compreensão acerca do que Leonardo Salles prega. Você já deve ter assistido algum vídeo dele. E quando se fala de pregar a verdade e a igreja esvaziar, isso tem um significado dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje como igreja. Você já deve ter ouvido falar que existe igreja para todo gosto. E de fato, isso é uma verdade. Nós não podemos negar. No entanto, a gente precisa fazer certas observações com relação à igreja de modo geral. Por quê? Porque há grupo de pessoas que conseguem ouvir a verdade e permanecer onde estão, como o grupo dos discípulos ali no capítulo 6 do Evangelho de João. Quando Jesus falou aos demais que estavam presentes, vocês me buscam pela comida, pelo pão, pelos milagres, e as pessoas começaram a sair dizendo, quem se salvará com esse discurso? Ele é muito duro. Essa foi a fala de alguns daqueles que estavam presentes ali. Dizendo que as verdades que Jesus estava dizendo eram sim duras e que não tinha como ninguém se salvar baseando-se nessas verdades. E as pessoas resolveram ir embora e deixaram Jesus ali. O interessante nesse texto é que Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta, vocês também não querem ir? Os discípulos, no caso Pedro, diz o seguinte, mestre, para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, Jesus recebeu de Pedro a confirmação do que saía da sua boca, que eram palavras verdadeiras e que elas eram palavras que produziam vida eterna nos seus ouvintes. Quando nós falamos da verdade, de ela não ser aceita em todos os ambientes, nós estamos falando que existem ambientes que não pregam a verdade. E se ela chegar nesse determinado lugar, consequentemente, ela não vai ser aceita. E se houver uma insistência por parte do líder, as pessoas vão sair dali, como essas pessoas que seguiam a Jesus saíram. Por quê? Você não vai ser tão admirado assim quando você falar a verdade. Você não vai ser tão quisto, tão bem visto quando você falar a verdade para as pessoas. Por que as pessoas que são verdadeiras e que falam a verdade têm mais dificuldade com relação aos relacionamentos? Exatamente porque nem todo mundo quer ouvir a verdade. E hoje nós estamos numa geração que idealizou, criou um Deus e que esse Deus lhe fala tudo que essas pessoas querem ouvir. E elas tratam esse Deus como um Deus verdadeiro, real, e que está à disposição delas ali constantemente. Ou seja, trazendo para o contexto bíblico, os apóstolos se negaram e deram a sua vida. O apóstolo Paulo se negou e deu a sua vida. Os discípulos dos discípulos se negaram, deram a sua vida, se gastaram, abriram mão do pecado, abriram mão de tudo, decidiram viver exclusivamente para Deus, se entregaram pela causa, por amor a Cristo. Praticamente 3 gerações após a igreja primitiva viveram essa vida piedosa, intensamente. E quando chega nos nossos dias, parece que isso tudo é ignorado e o que fica é apenas um discurso de amor,
um discurso que Deus só quer o coração, um discurso que Deus só está interessado em que eu esteja na casa dele, que eu venha pelo menos uma vez por semana. O que predomina são esses discursos maléficos, malignos, maus intencionados na tentativa de gerar pessoas espiritualmente deficientes. Por isso que nós estamos vendo tudo isso na nossa geração, por conta da ausência da pregação genuína do Evangelho. Aí nós vemos essa realidade. E quando há um conflito como esse, por quê? Porque se refere a verdades, se refere a realidades. E muitas vezes é melhor até não tocar no assunto, que é para você não ser visto de forma negativa. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: de que lado você está? Você está do lado daqueles que defendem a verdade, buscam a verdade, vivem a verdade? Ou você está do lado daqueles que relativizam a verdade, que fatiam a verdade e pegam pontos que lhe convêm, que lhe agradam, para poder aplicar na sua vida e na vida de outros? Existem muitos textos que o Senhor fala que ama o seu povo, que cuida do seu povo, que tem interesse no bem-estar do seu povo. E existem muitos textos que Deus corrige o seu povo, exorta o seu povo, dá palavras duras ao seu povo. Só o que nós fazemos, muitas vezes, a gente pega somente as palavras que nos convêm e deixa essas outras palavras, porque elas não nos interessam, elas são ofensivas para nós. E essa geração que rejeita a voz de Deus quando está errada, quando tem que ser disciplinada, orientada, exortada, essa geração quer criar um Deus para si, uma verdade para si. Pode observar, os cristãos que hoje rejeitam a verdade estão se tornando cristãos progressistas. E eu vou lhe dizer, essa linha vai crescer, pode ter certeza. Muita gente que não quer acordo com a verdade vai abraçar, tá, a visão progressista. Entenda, o Evangelho, ele é proposto e não imposto. O Evangelho foi apresentado para que você abra mão da sua vida pecaminosa e seja regenerado em Cristo Jesus. Mas para isso você tem que decidir viver isso. Senão, do contrário, você vai viver o que te convém, o que te apraz e vai dizer que serve a Deus como muita gente está fazendo. Tem aqueles que têm até receio de falar para não serem taxados como ofensores, como pessoas que são cruéis, maldosas, né? Então fica aqui essa palavra e eu espero ter lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica crente, não se deixe persuadir.